vou cometer aqui a indelicadeza de dizer que é um dos assuntos que eu mais tenho observado, estudado e que no dia a dia com os clientes, que eles têm mais pedido para a gente, que é como é que eu faço essa transição de olhar o universo da busca e ir para esse mundo generativo. O que a gente vê é que a lógica da busca mudou, né? Antigamente, a maioria das marcas tinham que se preocupar muito mais com o posicionamento, né? Com as palavras-chave, famosas palavras-chave, e agora as descobertas acontecem muito mais nas LLMs, nos assistentes conversacionais, dentro de marketplaces e alguns ambientes fechados que interpretam e sintetizam toda essa informação. E aí, nessa palestra, né, vamos anunciar quem que vem aqui para falar de como que vai ser essa transição, né? A gente começou o dia hoje falando disso, mas como é essa transição do SEO tradicional para o GEO, né? Generative Engine Optimization, falei certo? Correto. E o que isso significa na prática para a estratégia de conteúdo, mídia paga e performance. Vou convidar aqui... Ai, peraí que eu estou com o meu tablet aqui, vamos lá. Vou convidar primeiro ele, que é profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado digital, especialista em Growth, SEO, CRM e User Experience. Ele possui trajetória e desenvolveu novos serviços que geraram milhões em receita para as empresas em que atuou. Sua expertise inclui arquitetura de informação e métricas para a web, com experiência internacional e reconhecimento da indústria, como prêmio de profissional de SEO do ano pela Abrad em 2019. Vitor Rossini Magalhães, diretor de experiência e tecnologia da Oxygen AI. Prazer, Vitor. Bem-vindo. Pode pegar, ali vai ter aqui o de vocês. Pronto. Pode ficar à vontade aí. Maravilha. Também. Chamou outro também? Você. Pode. Muito bem, também vou convidar ao palco ele que é mestre em empreendedorismo pela FEA USP e atua como diretor de tecnologia da Riachuelo. Reconhecido como Top Voice pelo LinkedIn, é professor de pós-graduação em disciplinas de CX, produtos digitais e varejo omnicanal nos MBAs da FIAP. Analista de sistemas de formação, ele atua para que as entregas no digital sejam mais relevantes para os clientes finais e para a eficiência dos colaboradores. Wellington Silva, diretor de tecnologia da Riachuelo. Prazer. Bem-vindo, Wellington. Obrigado, viu? O palco é de vocês. Gente, boa tarde. Meu nome é Victor Magalhães. Queria muito agradecer estar de novo no palco do E-Commerce Brasil. Para mim é sempre um prazer. Fazia anos que eu não participava de um evento do E-Commerce Brasil. A ideia é sempre trazer um conteúdo único e é muito bom poder voltar a falar um pouquinho sobre, primeiro, o SEO. Vamos lá. A gente dividiu em dois momentos. Eu começo falando sobre SEO. O Wellington continua falando sobre o tal do GEO. E a gente continua com uma discussão. Então, hoje, vamos falar sobre SEO hoje. Muita gente gosta de falar do futuro, o que vai acontecer, mas a gente esquece o que está acontecendo agora no SEO, e é isso que eu queria trazer para vocês. E olhando muito para e-commerce, né? No e-commerce hoje, o SEO ele ainda é sobre entregar a melhor resposta para o nosso usuário. Ou seja, uma pessoa vai no Google e digita uma palavra-chave, o nosso objetivo é posicionar para gerar o tráfego e consumar isso numa venda. Mas para que isso aconteça, a gente tem que entregar um conteúdo que atenda à necessidade desse usuário. Então, a primeira coisa é a gente entender o nosso cliente e responder à necessidade dele. Só que nesses últimos 2 anos, o mercado tem se movimentado demais, tem sido super agitado trabalhar com SEO. Em 2024, vazou o algoritmo do Google, então a fórmula da Coca do Google vazou. Todo mundo teve acesso a esse dado, está disponível no link aqui para a gente. A gente teve uma queda brutal no volume de acessos orgânicos. Então, se o seu site gerava, para cada 100 buscas por uma palavra-chave, você gerava 30 acessos, hoje isso diminuiu para 14, 12. A gente perdeu muita coisa em termos de acesso. A entrada depois disso do AI Mode e AI Overview também tancaram o nosso tráfego orgânico e isso faz com que o nosso resultado de SEO fique ainda menor. Então, estou falando alguns dados extremamente tristes para quem trabalha com SEO. E para piorar, agora o Google ainda está dizendo para a gente que o nosso site, a página do nosso site, tem que ser menor.
Antes a gente podia ter uma página, um HTML de 15 MB e desde esse mês tem que ser uma página de até 2 MB. O que significa isso? Uma página muito pesada faz com que o Google não consiga navegar nela, e não conseguir navegar nela, não consumir o conteúdo. O material vai estar todo disponível para vocês, então não precisam se preocupar. Só para vocês terem uma ideia no volume de queda percentual de tráfego orgânico que vem acontecendo mês a mês, e sim, a gente olha para esses números e chora, porque antes era muito bom gerar tráfego, agora o esforço é maior. Quando eu falei do vazamento do Google, aqui fiz um mapa de palavra-chave que tem os principais pontos que hoje fazem a gente posicionar no resultado de busca do Google. Tempo de carregamento com Core Vitals, a memória do Google, a autoridade da página. Tem uma lenda no SEO, para quem já estudou a disciplina, que fala, o Google tem 200 fatores de posicionamento. Quando vazou ali, a gente viu que são mais de 14 mil. E quando a gente pensa que os caras têm mais de 10 prédios, cheio de indiano, codando, né, a busca do Google, não fazia sentido ser 200 funções que posicionam o novo site, né? Então, 14 mil até que é pouco, pensando no volume de coisas que eles têm para produzir. Bem, tem vários sinais aqui que são extremamente importantes, eu não vou trabalhar em nenhum deles, porque, de novo, está na documentação, mas esses caras são importantíssimos para a gente posicionar no resultado. E a gente tem que pensar, antes de ir para a parte legal do jogo, porque isso aqui é primordial para quando a gente for falar de GEO, que o Google ele conhece uma quantidade de páginas na internet. Isso daí dá mais de 30 trilhões de páginas. Dessas páginas, o Google navega por 40% delas. E hoje, ele tem ali quase 15% desse total de páginas que ele navega, ele exibe nos resultados de busca, que é o primeiro objetivo de SEO. A gente quer que nossa página seja exibida no resultado de busca. Então, a gente tem que pensar desse universo gigantesco, só um pedacinho pequeno da internet aparece no resultado de busca do Google. Ele trabalha com 3 pontos. O Google vai navegar, vai armazenar aquela página e depois, quando a pessoa digita a palavra-chave, entregar aquele conteúdo para a gente. Então, a gente quebra o SEO em 2 momentos, rastreamento e de descoberta, que a gente fala do rastreamento e do índice de busca, e aí aqui algumas ferramentas que nos ajudam nesse tipo de análise, e também na parte de visibilidade, que aí é a questão também olhando para rastreamento, mas na verdade o quanto que a gente aparece nesse resultado, o ranking, o nosso score de visibilidade, esses dados relacionados muito mais à exibição da nossa página. Outras ferramentas super legais aqui, algumas delas grátis, como o nosso Search Console. Tem uma aqui que são de uns amigos que trabalham com SEO no mercado brasileiro, só vou falar o nome deles porque são meus amigos realmente, Searchify. Então, único jabazinho. Esse cara aqui, o Gary Illyes, ele é um dos caras que fala sobre SEO, que trabalha no Google já há muitos anos, e um dado super legal que ele falou, não tão legal, mas é importante para a gente pensar, é que a gente realmente tem que construir uma página boa para o nosso cliente. Então, a menos que a gente tenha um conteúdo bom, dificilmente a gente vai chegar no resultado de busca do Google, vai aparecer lá na frente. Então, antes de eu querer gerar visita, gerar tráfego, gerar venda, gerar ranking, eu tenho que garantir que o meu conteúdo realmente é bom. E nem sempre mais conteúdo, já que a gente fala de IA e escalar a produção do conteúdo com a IA, nem sempre mais conteúdo é melhor. Tem vários estudos que foram conduzidos por diversas empresas no ano passado. Meus amigos do pessoal da Web Estratégica fizeram algumas análises fantásticas, esse número não é deles, mas eles viram que quando a gente remove páginas que não são tão boas, ao invés de o nosso tráfego orgânico diminuir, ele aumenta e a taxa de conversão aumenta junto. Esse estudo aqui, no estudo de caso da IBM, mostra exatamente a mesma coisa. Nem sempre mais é melhor. Melhor é melhor. Ponto. E o que a gente vê com isso tudo aqui? Estou falando aqui há 5 minutinhos, só para dizer para vocês, o SEO está caro. Por que está caro? Porque antes a gente se esforçava muito menos para gerar muito mais. Hoje a competição é maior, hoje o desafio é gigantesco com o SEO. Essa frase não é do John Miller também, também trabalha no Google falando sobre SEO. Mas é importante a gente pensar que está caro. E por que está caro? Porque a gente olhava o resultado de SEO como aparecer no resultado de busca do Google. E hoje, para SEO, não é suficiente. Não é ranking, não é link, porque tem muita gente que fala, pô, comprei 3 links, consegui 6 links ali, é meu resultado de SEO. Não é isso. Não é visita. O resultado de SEO é receita. E é receita recorrente.
Por quê? Se eu entrego um bom conteúdo, eu tenho que garantir que esse bom conteúdo vai fazer com que esse cara vire meu cliente e continue comprando. Então, SEO é sinônimo de receita recorrente. Porque, no que eu tenho que investir, então? Aquele conceito do Google, o tal do EEAT, o EEAT, o centro desse cara é confiança. Então, olha que loucura. A gente fala de coisas técnicas, não sexy, insuportáveis. Toda vez que eu falo sobre SEO, metade da galera dorme. Mas tem uma coisa interessante aqui no meio. O objetivo aqui é gerar confiança. Então, se a gente cria um bom conteúdo, uma página que gera confiança para o meu cliente, eu vou entregar resultado para SEO e eu vou gerar resultado de negócio. Esse slide aqui, como a gente decupa o tal do EAT, né? De novo, esse material vai estar tudo disponível para vocês, não se preocupem com isso. E uma coisa que tem me deixado louco, assim, ultimamente. Nesses últimos anos, a gente via o tamanho do conteúdo, principalmente em página de produto, aumentando bastante, porque a gente quer entregar o melhor conteúdo para o nosso cliente. E agora, de alguns meses para cá, a gente tem tirado esse conteúdo da página de produto e tem jogado para dentro do chatbot ou do cara que vai nos ajudar, do assistente de compra. Ontem eu vi vários exemplos de cases muito bons, que estão gerando venda, sim, com o assistente. Só que se a gente sabe que é uma dúvida recorrente, por que eu vou fazer vou gerar mais um problema de usabilidade? Vou fazer com que a pessoa faça uma pergunta para aí sim responder. Ah, é personalizado. Mas será que se 10 pessoas fazem a mesma pergunta, não é uma dúvida geral que não vale a pena estar na página? Então, para mim, o conteúdo do chatbot ali, essa roupa combina comigo, será que essa TV fica numa distância adequada? Para mim, esse é o novo preço inbox. Por quê? Porque eu preciso perguntar para poder saber se me atende, ao invés de deixar esse conteúdo dentro do meu descritivo de produto. É bom para o usuário, é bom para SEO. A gente tem que conectar toda a jornada em várias das pontas, então página de produto, categoria, pillar page, extremamente importante pensar pillar page, blog post, conteúdos das redes sociais para geração de autoridade e o nosso YouTube. Um dos melhores sites que eu mais gosto de tirar case aqui é o pessoal da BH Fotos, lá de Nova York, porque tem um especialista falando sobre cada produto e o cara abre, analisa, desmonta, decupa realmente todo o processo do produto ali com conteúdos fantásticos. Acabando aqui, só mais 2 slidezinhos. Hoje, a vantagem de quando a gente fala sobre IA em SEO é o processo de automação. Então, a gente consegue automatizar grande parte dos processos de SEO. E o que eu queria deixar para vocês? 3 agentes, para quem não está trabalhando com a gente, por favor, façam a partir de agora. Vocês conseguem baixar um agente, conecta esse cara aqui na sua conta do cloud, baixa, pega esse link, coloca na conta do cloud, coloca a tua página e fala, Claude, analisa para mim. ChatGPT, mesma coisa. Analisa essa página aqui. Ele vai analisar aos olhos de SEO. A mesma coisa para GEO. E eu montei uma ferramenta free, todo mundo pode usar. Pede acesso, eu não vou roubar dados de ninguém, não vou entrar em contato, não tenho tempo para isso, mas que eu realmente sistematizei esse processo para ficar um pouco mais fácil. Fechando, a gente tem que garantir que o nosso site entrega qualidade e popularidade, isso vai gerar confiança. Esses são os pontos que vão fazer SEO funcionar. Um site rápido, seguro, que reduz a fricção da jornada, por isso a questão de entregar o conteúdo, adaptado, conteúdo que gera confiança, onde o Google e os demais robôs consigam navegar, que tem esquema, aquelas marcações no código HTML para entender o que é aquela página, e que tenha autoridade no tópico. Quem que é a pessoa que fala sobre esse tema? Esse, para a gente, é um ponto extremamente importante para o resultado de SEO. E pensar que, hoje, se a gente faz um bom SEO, é um começo para entregar um bom GEO, que é o que a gente vê a partir de agora. Wellington, por favor. Boa. Pô, que demais, Vitor. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui nesse evento do E-Commerce Brasil, trazer esses temas tão bacanas ligados a como a gente encontra produto, a gente trabalha a parte de navegação. Meu nome é Wellington, trabalho na Riachuelo. Eu cuido na Riachuelo de tecnologia, com foco em e-commerce, também com foco em sistemas de marketing. Deixa eu ver aqui, para a gente passar. Está chegando a minha apresentação. E vou falar desse outro lado, vou falar aí do GEO.
E eu tenho falado bastante, principalmente na FIAP, nos cursos de MBA, sobre IA generativa. E é muito legal somar IA generativa com varejo, com produto e com tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu fiz aqui uma coletânea, um pouco de o que está acontecendo. Mas antes eu queria falar um pouco da Riachuelo, né? Fazer aqui uma parte mais institucional nossa. A Riachuelo, ela já tem 78 anos de história, ela completou 78 anos no finzinho ali do ano passado. Todo mundo aqui, espero que já tenha ido numa loja Riachuelo, são lojas Riachuelo 340, tem também a Carter's, então no Brasil a Riachuelo é a licenciadora oficial da Carter's. Então, quando vocês veem uma loja da Carter's ali, aquelas branquinhas e azuis, entra lá, ou compra no e-commerce, também cuido do e-commerce da Carter's, então é super bacana. E tem a nossa loja Casa Riachuelo e a FanLab, que é a nossa loja de produtos licenciados. Então, lá vai ter Harry Potter, vai ter Disney, vai ter um monte de coisa legal. Lá no Rio Grande do Norte, a gente tem o maior polo têxtil, gente, da América Latina. Tem um documentário com a Camila Pitanga, que a gente lançou aí, não tem ainda 2 meses. Então, procurem por esse documentário. Ela fala um pouco sobre essa moda feita no Brasil, junto com a gente, é muito legal. Temos lançado ali a nossa linha de D-Ultras, produtos tecnológicos. E a gente também tem uma financeira, tem a Midway, então tem o cartão Riachuelo. Estava o Marco aqui, o Marco fez com a Riachuelo um vídeo sobre loja e ele estava ali na loja oferecendo o cartão Riachuelo, Marco. Então, bem bacana. Essa é a Riachuelo, gente, eu estou usando Riachuelo da cabeça aos pés. O que não é Riachuelo, que é o meu All Star, eu comprei lá. Então, olha aí que bacana. Então, dá para ir fazer o guarda-roupa completo, gente. Mas, vamos lá, ó, vamos falar de prompt, né? Uma história sobre prompts aqui. Quando a gente vai nas LLMs e começa a pesquisar sobre as nossas marcas, ou aqueles prompts que a gente gostaria que a nossa marca aparecesse, a gente vai ali e, recomendação de redes de vestuário no Brasil. Olha a Riachuelo, ó. Ali foi a segunda empresa, e aí depois vem algumas páginas, e olha só como a geração da resposta por IA, ela não vai ter relação, às vezes, com os resultados que estão aparecendo nas páginas, né? Aqui não teve nenhuma menção, nenhum link direto. Já naquela outra, as principais marcas brasileiras de roupas. Ali, de novo, o segundo, tem ali um blog, mas, poxa, nenhuma ligação direta na parte, né, Vitor, de SEO aqui. Tudo bem que quem navegou aqui estava navegando, inclusive, em inglês, e isso vai afetar também. Terceiro, recomendação de lojas online de moda com qualidade. Ali teve a primeira menção, mas também não teve depois nos resultados. Então, é complexo, né? Vocês já fizeram esse experimento? Estão tentando também ver aonde a marca, né, de vocês está ranqueando aqui nas LLMs? Eu queria compartilhar aqui esse serviço, é a Tracker.ai, não é minha, tá? Mas assim, é muito valioso o serviço deles, porque, olha só, a gente está num momento que existe agora a ferramenta para traquear a nossa visibilidade dentro das LLMs, a nossa visibilidade de marca nas IAs. E a gente cadastrou alguns prompts, melhores lojas de moda do Brasil, lojas de moda com frete grátis. Eu vou no The Town, a Riachuelo era patrocinadora do The Town aqui no ano passado. Então a gente queria ver se a gente ia ser citado, por exemplo. Então eu cadastro esses meus prompts e o que esse tracker faz? Ele vai fazer ali o monitoramento algumas vezes por dia e em diversas ferramentas de IA. Isso vai ajudar a gente a ver o que, basicamente? Ó, que na OpenAI eu estou em segundo, Anthropic, que é o Cloud, né, estou em quarto, Gemini em terceiro, e isso muda bastante, tá? Mas uma coisa legal do Tracker é que ele vai trazer algumas ideias de boas práticas que a gente poderia adotar para melhorar esse ranqueamento. E, poxa, muitas delas vão combinar com SEO, ó, qualidade de conteúdo, precisa melhorar, acessibilidade, formatação, dados estruturados, né, no esquema, e isso poder também ser ali mais descoberto e ter rastreabilidade. Para cada tópico desses, ele vai ter também as suas respectivas aí boas práticas. Então, acho que é um ponto de partida legal sobre o conceito, sabem? Esse link aqui, ele vai cair direto num ranking de empresas de moda. Então, vem os rankings, vão ver as métricas, tem um plano gratuito, tá? Eu acho que é um bom começo aí de jornada.
E aí a gente vem nesse ponto que a gente vai ter que falar com nossos times de tecnologia, no caso na Riachuelo, comigo, para entender, espera, será que a gente não está bloqueando esses modelos de IA de lerem o nosso site? Então aqui eu tenho uma configuração lá no Cloudflare, e olha só, tem 3 ajustes aqui ligados a eu evitar que esses bots façam leituras. Não acho que é o caso da gente aqui, a gente não quer que esteja marcado isso, né, Vitor, nessa altura. A gente quer que leia, eu não quero criar um labirinto para IA. Pô, se eu sou talvez um site jornalístico e as IAs estão pegando os meus dados, estou perdendo tráfego, eu acho que aí sim, aí eu quero criar labirinto, eu quero gerenciar quem eu autorizo ou não, mas eu acho que é algo para se preocupar. Lá na Riachuelo, meados do ano passado, a gente começou a rever essas configurações e a gente realmente abriu muitas delas, elas estavam bloqueadas. Quando a gente abriu, a gente começou a sentir no decorrer ali de algumas semanas seguintes, um pouco mais de referências chegando a partir de sites de IA generativa. Então, bem interessante. Então, vocês veem que é um pouco nebuloso, eu estou hoje em uma posição, amanhã eu estou em outra, e isso acontece basicamente pela forma com que IA generativa funciona. Não tem um banco de respostas, né? As respostas são geradas de maneira dinâmica, né? Não é um catálogo físico, a coisa é probabilística. Então, dependendo ali do dia e da hora que eu estou pesquisando, ele vai gerar ali um processo probabilístico, gente, para que eu tenha uma resposta, o Vitor tenha outra, talvez na mesma pergunta. Mas isso não quer dizer, talvez, que a nossa marca apareceria em posições diferentes, mas talvez um pouco sim também. Então, é um pouco mais incontrolável. Talvez, no modelo do ChatGPT 5.1, eu vou ter um posicionamento, mas no 5.2 eu vou ter outro. Então, cada versão do modelo, ele vai também ter ali um diferente número de documentos que foram indexados, isso também pode me afetar. E eu não tenho controle sobre esses dois, perceberam? Não tenho controle nenhum sobre o fator probabilístico e nem sobre a versão do modelo. Talvez um buscador ou outro também trabalhe com uma temperatura diferente da outra. A temperatura é uma métrica de IA generativa ligada a gerar respostas que tenham tokens mais próximos ou mais distantes. Então, talvez uma resposta menos criativa em um sistema, mais criativa em outra, vai fazer aparecer ali marcas que não são tão minhas competidoras, e para outra resposta, marcas que são diretamente competidoras. E isso a gente não tem controle, pode ser que justamente o sistema de IA, ele está testando temperaturas diferentes e mexe na minha resposta. E claro, vocês já perceberam que várias vezes os sistemas de IA consultam a internet, né? Fazem ali um browse, uma abordagem de uma geração aumentada por recuperação, o tal do RAG, e isso também vai afetar as respostas. Então, uau! Quer dizer que então que não é para a gente se preocupar com o DO? A gente tem que se preocupar, mas perceber que o ambiente, ele realmente é um ambiente muito dinâmico. Para a gente sair um pouco dessa ambiguidade, a gente está vendo aí essa iniciativa de tentar organizar dados de varejo dentro dessas plataformas. E eu estava na NRF agora em janeiro, estava ali na frente do presidente da Google, né, da Alphabet, do Sundar Pichai, e putz, isso aqui para a gente é como se fosse um show de rock. Foi incrível ver aqui que vai ter uma maneira da gente tentar colocar um pouco mais de previsibilidade se o nosso produto vai aparecer ou não dentro de uma IA generativa, por meio do protocolo aqui de varejo, né, universal. Ele faz com que seja uma pergunta que vai ter uma resposta gerada lá no AI Mode, ou mesmo algo que a gente está conversando aqui com o Gemini, ele realmente saia com produtos. Ele saia com produtos e aqui tem uma intermediação, né, acontecendo. Isso aqui parece muito um marketplace. Isso aqui me lembra muito um TikTok Shop. Por quê? Porque a compra vai acontecer dentro de uma página da própria Google, aqui nesse formato, tá? Então, alguém buscou aqui uma mala de viagem, ele mostra que tem as malas nessa loja, com base em onde eu estou e que eu quero receber rápido, ele pode até ter aqui integração com questões ligadas à nossa omnicanalidade, vejam vocês. Então, realmente eu expondo a minha API de frete para o Google. Eu estou expondo a minha API de frete para o Google via esse Universal Commerce Protocol.
Então, eu exponho a API de frete, eu exponho a API de carrinho, eu exponho a API de cadastro de cliente e até de programa de fidelidade. Programa de fidelidade é um parâmetro aceito, então imagina que tiver alguém da CRM Bônus, vai depois também tentar entender isso aqui. Por quê? Porque eu vou saber que a pessoa ela é um cliente Prime e talvez, portanto, o frete é grátis, tudo isso sem ir até o varejista. Olha que complexo, né? Fecho a compra via Google Pay e depois posso acompanhar o pedido todo diretamente dentro da Google. Então, tudo isso aqui, né, que estava talvez um pouco mais aqui nebuloso, a gente vê o quanto essa estratégia aqui visa tirar um pouco de ambiguidade, por hora, aparentemente, nos primeiros momentos, sem cobrança de tarifas. A OpenAI vai cobrar 4%, o Google falou que não vai cobrar. Não está disponível no Brasil ainda, mas tem uma previsão de que agora no segundo quarter chega. Então, estamos muito ansiosos lá na Riachuelo para a gente, aqui entre abril, maio, junho, ter acesso a isso, e a gente já está explorando a documentação para a gente conhecer, mas parece promissor. A Riachuelo chegou no TikTok Shop, gente, no primeiro dia. No dia 0 a gente estava lá. Deu muito trabalho, a gente conversou com gente da ByteDance, da Arábia Saudita, da China, daqui, mas foi muito bom. Então, a gente podendo estar perto desses movimentos, sabem? Envolvam os times de tecnologia de vocês, o pessoal vai ter curiosidade, são tecnologias novas, eu acho que tem grande potencial. Olha o tamanho, gente, do que é o ecossistema do Google, sabem? De produto, né? Eles têm 50 bilhões de SKUs, e 2 bilhões de SKUs tem alguma atualização a cada hora, preço, estoque, né? Ou então chegou um SKU novo, então é insano a capacidade de processamento, né? de dados aqui. O AI Mode, e aí esse dado, gente, já tem um mês, tá? Já deve ser mais, mas eles estavam com 2 bilhões de usuários todos os meses, de usuários ativos. Todo mundo aqui já deve ter visto uma resposta do AI Mode, né? Vocês gostam da resposta ou ainda nem tanto? A gente está ainda, né, meio com uma questão com essas respostas do AI Mode, mas eles já estão mostrando para 2 bilhões de usuários. E o Gemini aí crescendo bem rápido, claro que o ChatGPT continua tendo aí a liderança, né, de market share, mas o Gemini vai correndo. Então, acho que essa parte que eu quis trazer, e aqui é para concluir, é o quanto a busca vai deixando de ser aquela questão apenas da listagem de produtos, filtros, né? Ela vira realmente respostas, né? Competição para a gente ser mencionado, igual eu mostrei ali naquele primeiro slide, e esse varejo, né? Em que a gente tem que ter bastante metadados. Então, eu tenho a opinião do meu cliente sobre o produto lá na página. Eu acredito de verdade bastante, trabalhei muito com review de produto, que isso é muito importante. Isso até contribui para a gente escrever melhores descrições dos produtos, sabem? Então, eu acho que a gente vai buscar muito por esses metadados, gente, bastante. Se a gente não começou ainda, né, Vitor? A partir desse ano, acho que a gente vai fazer muito isso, tá bom? Então, vou deixar aqui, nesse ponto, para a gente poder avançar aqui e poder começar um debate. Mas obrigado demais. Valeu. Muito bom, Wellington. Muito bom, Vitor. Parabéns pela apresentação dos conteúdos. Eu fico muito, mas muito feliz de ver, né, o varejo brasileiro já mostrando essa evolução, né, desde que a gente abriu o evento aqui com Magalu, mostrando ali toda essa evolução de agente e-commerce, né, o que eles já estão preparando ali com o WhatsApp Talu, mas agora em SEO, GEO, né, essa evolução já, né, sendo analisada, contextualizada e aplicada, né, acho que só mostra a maturidade que a gente está chegando lá. E, né, a gente precisa agora desdobrar um pouquinho. Então, vou aproveitar um pouquinho do conhecimento de vocês aqui para a gente, né, discutir e chegarmos aí em mais conhecimento ainda um pouquinho, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha listinha, que eu já fiz a minha listinha aqui de desejos, né? E vou começar com uma sobre, conectando esse seu último ponto que você colocou sobre UCP, né, Universal Commerce Protocol, que foi o tema que a gente abriu aqui o evento hoje com a gente e-commerce, né, com o Caio falando um pouquinho disso. Quando você citou, né, essa evolução né, o Vitor também falou sobre dados estruturados em SEO, que já era importante, agora na otimização para AI,
ela fica não só, né, importante, mas agora ela precisa até de mais organização. Porque o dado estruturado de conteúdo ou de página era uma coisa, agora a gente tem os feeds de produtos, né? Qual que é o tamanho desse trabalho para a gente levar tudo que a gente tem hoje no varejo, não só em páginas e conteúdos, mas levar as nossas bases de dados, as nossas APIs, para integrar nesse novo mundo? Acho que é a questão, né? O quanto é informação demais, o quanto é informação de menos, né? Mas aquilo que a gente pode ter. A gente está fazendo uma experiência na Riachuelo com um assistente de compras, um shopping assistant. Eu parei hoje um tempinho para ler um pouco do que os clientes estão escrevendo lá nesse shopping assistant. E é bem legal, bate muito com o que o Vitor falou. Tem muito cliente perguntando, fazendo questões sobre pontos que a gente até talvez já tem na página, talvez está aparecendo em algum lugar. Então, a gente tem oportunidades de trabalhar a jornada, mas também realmente de trabalhar conteúdo, trabalhar informação. Clientes perguntando, dependendo da categoria de produto, né, falar de um lençol, é king, é queen, qual que é o tamanho dele? Então, acho que a gente prevê, e acho que usar IA para isso, né, de prever quais são essas perguntas, ou então, usando o Shopping Assistant, já ter uma base do que eles têm perguntado, eu sinto que vai ficar ainda mais importante. E acho que quando a gente começa, aí a gente vai começar realmente a otimizar isso. Mas eu não ficaria com receio de começar, sabe? E mesmo que eu não vou ainda levar isso para fora do meu site, se eu puder ter uma caixa em que eu peço para o cliente talvez não digitar termos de busca, para o cliente digitar realmente o que ele gostaria, tentar tornar isso mais conversacional, eu acho que é um ponto de partida. A gente aprende e adquire inteligência nessas primeiras fases. Porque né? Parece difícil ainda nesse ponto ter essa receita pronta e talvez não exagerar, né, Vitor? Acho que esse é o ponto, realmente, não exagerar, né? Acho que talvez a gente tentar sair com o CP jogando todas as categorias, como é que o Google vai processar isso para todo mundo, ou as outras IAs, é um desafio. Se os buscadores já penalizavam técnicas over, né, como keyword stuffing e afins, provavelmente as IAs estão muito mais atentas a isso. Né? Com certeza. Legal. Aliás, para descobrir aqui um pouquinho, porque imagino que esses feeds são muito similares aos feeds que a gente encontra em campanhas de shopping, né, ou campanhas que já atuam. Quantos aqui trabalham com campanhas de shopping que tem feed dos seus produtos alimentando campanhas aqui de conversão? Levantem a mão, por favor. Temos aqui uma dúzia, um pouquinho mais, 15. Olha isso como importante e relevante. Né? A gente acabou de falar aqui que o Universal Commerce Protocol vai, né, ser baseado basicamente, né, em feeds ou nessa informação que é trocada não através de páginas, mas através dessa alimentação de todos os seus SKUs, as informações, as imagens e todos os atributos para lá. Né? Esse é um desafio que talvez a gente tenha que passar como transformação aqui do nosso segmento, né, nesse cenário próximo. Como você falou, não só não emergencial, né, uma corrida louca contra isso, né? Mas que a gente vai ter que aprender a gerenciar, né? Acho que fica uma nota importante aí para a gente trabalhar isso ao longo desses anos. Não, verdade. E acho que pode conectar em alguns pontos dentro do próprio Google Shopping, né? Que hoje, para a gente poder exibir resultado tanto de mídia quanto o orgânico, o shopping já indica para a gente, olha, essa foto aqui não está tão bem otimizada, deixa eu jogar um nano banana aqui para tornar ela melhor, né, e aí diminuir seu CPC, seu custo por clique e também aumentar a visibilidade para o orgânico. Então, acho que um caminho vai ser conectar todo mundo numa mesma central e a IA nos ajudando também. E ajudar a otimizar, tanto Exato. Com esses inputs, né, de uma caixinha no seu site, quanto com os inputs de avaliação das imagens, dos atributos. Né? Legal. Agora eu quero entender um pouquinho esse impacto econômico dessa mudança de comportamento, né? Porque a gente está falando hoje, não é só da gente fazer perguntas diferentes ou de acessar um sistema diferente. A gente procurava na caixinha do Google, agora procura na caixinha da LLM, né? Ou às vezes é do Google mesmo, mas ele, né, usa outros recursos ali. A gente está falando de mudança na jornada, porque algumas compras, né, ou algumas buscas, acontece o que a gente chama de zero clique. Né? Então, a gente não clica, obtém informação e vai embora. Ou não clica, obtém informação e ainda compra o produto e isso não passou pelo site. Né? A gente começa a ter uma assimetria aí entre aquele benefício de consumir o conteúdo e levar um tráfego para o site, né? Que agora a gente não tem e, eventualmente, essa descoberta vai ser facilitada lá dentro
da IA para compra de produto. Como é que vocês enxergam isso impactando, né, esse ecossistema de publicidade? Muda nossa preocupação com investimentos, né, veículos e né, toda essa relação? Como é que isso cai para vocês? Legal. Abrindo especificamente sobre GO, quando em janeiro do ano passado alguém me perguntava sobre comprar um projeto de GO com uma agência, a minha resposta sempre era naquela analogia: saiu o malandro e o otário é quem queria comprar o projeto de GO, porque era muito nebuloso, ninguém sabia o que era aquilo. Hoje é requisito. Acho que o valor que o canal vem gerando em termos de impacto, e aí B2B, B2C, B2B tenho visto números assustadores, assim, de resultado de venda, de geração de lead, número de Black Friday de cliente que, enfim, vendeu alguns bons milhões ali. Então, é um carinho a mais, né? É mais uma etapa, né? Mais um canal de geração de receita extremamente importante, sim. Como descoberta, né? A gente fez uma reforma em casa e desde o uso de Feng Shui para definir o mobiliário e as luminárias, até tentar encontrar os produtos, a minha esposa forçou bastante ali para tentar encontrar especificamente os produtos para comprar, e encontrou bastante coisa, e isso tudo ganhou a preferência. E às vezes você até encontrava alguma coisa que no fim das contas nem tinha disponível aqui em São Paulo para comprar, mas os clientes eles estão percebendo, né, o potencial desses sistemas de entregarem para eles contextos muito ricos, né? Então eu estou montando um cômodo inteiro, né? Então eu vou comprar uma série de itens, eu vou precisar de vários varejistas para atender isso, e eu não estou acessando os sites dos varejistas, né? Eu estou fazendo tudo isso dentro de um assistente de IA generativa. Então é uma grande mudança. O brasileiro principalmente gosta muito de adotar tecnologias rapidamente, né? Então acho que a gente tem, né, que trazer para dentro das nossas empresas a importância de que isso não é um tema futurista. Isso é um tema agora, já que a gente já tem contato com IA generativa faz basicamente aí 3 anos, né? E isso está indo para a decisão de compra mais intensamente. Então acho que tem essa conscientização, acho que esse puxão mesmo. Interessante, né? Acho que a estatística mais recente que eu pude capturar aqui é que esse ano a estimativa é que 70% de todo o tráfego de busca acabe em um resultado zero clique, né? E isso né, às vezes parece que não é tão relevante, na verdade, né? Ele até facilita a nossa vida em vários momentos, mas do ponto de vista das nossas empresas, dos nossos negócios, né, a IA eventualmente está aprendendo com o nosso conteúdo, com o nosso produto, mas a gente não está aparecendo como opção de compra, né? E aí a gente vai provavelmente passar por uma mudança ainda maior, que por enquanto a gente só está falando do orgânico, né? Daqui a pouco vem o UCP e daqui a pouco vem os anúncios nas LLMs, né? O quanto que isso deve mudar o jogo? Não sei se vocês passaram, eu sei que o Vitor já tem uma vivência bem longa aí de SEO e ads desde o comecinho lá de links patrocinados, né? Como é que vocês enxergam o futuro próximo dos anúncios chegando nas LLMs? Vai influenciar, vai enviesar? A gente tem que se preocupar com isso? Olha, sobre anúncios, né, a gente está vendo aqui uma série de dilemas éticos, né? Então, o pessoal da Anthropic super criticando o OpenAI lá nos Estados Unidos pelo fato de que eles vão começar a fazer monetização extra nos planos gratuitos, né, do ChatGPT a partir de anúncios. Então, tem um lado. E esse outro lado ali, Anthropic, não, isso vai influenciar suas respostas, isso é ruim, né? Mas a gente sabe que a monetização é importante. Esses sistemas, eles demandam custos muito altos, e aí é chovendo molhado, a gente sabe quanto isso é caro para eles processarem, então eles vão encontrar outras fontes de monetização, e anúncios certamente vai ser uma delas. Mas acho que isso ainda tem uma questão de como se consolida, como o mercado aceita isso, mas com os clientes indo para lá, a gente tem um lock-in de ecossistema. Os clientes estão navegando lá, descobrindo produtos. E agora, será que vai ter um leilão também lá dentro? Né? Deve ficar acabando muito parecido, né? Acho que a gente vai ter respostas para isso, acho que mais aí, com mais certeza, muito rapidamente, né, Vitor? Não, perfeito. E fazendo o paralelo entre mídia e SEO, né, o CPC e o SEO,
A gente sempre teve muito essa briga do SEO, a necessidade de entregar um bom conteúdo, e na mídia a gente trabalhar o anúncio e isso gerar muitas vezes até mais venda. Eu acho que isso não deve mudar muito, né? Talvez para aparecer na mídia a gente não precisar ter um conteúdo tão denso que responda tantas questões relacionadas ao produto, porque realmente eu estou pagando para ter uma exibição um pouco mais cara, uma exibição um pouco melhor. No final, fazer a conta para saber o custo do conteúdo. Será que eu não posso investir um pouco menos em mídia e gastar mais em conteúdo? Ou será que eu tenho braço para investir em conteúdo, talvez não, e continuo jogando esse dinheiro na mídia? Aí é colocar no Excel e ver quem que manda, né? Muito bom. Ali, por falar em investir em conteúdo, a gente está passando até um cenário hoje que eu preciso alimentar o sistema, né, ou as IAs, ou as nossas plataformas com muito conteúdo, né? Quantos aqui estão usando IA para gerar todos esses conteúdos? Podem levantar a mão. PDPs, descrições de produto, imagens. Aí já temos, né, o DataLeo que apontou 79% pelo menos. Agora, esse pode ser um problema, né? A gente está fazendo o robô gerar o conteúdo que o robô vai analisar. As práticas de SEO talvez não penalizem isso, ou a gente não tem um problema com esse conteúdo que a gente, né, às vezes o humano nem está envolvido em alguns momentos. Não, é um ótimo debate, né? É conteúdo, é um treinamento com dados artificiais, né? É o termo que tem sido usado para isso. Então, quanto treinar com dados artificiais, as LLMs vai gerar uma cadeia de alucinações, né? Acho que é algo muito novo e isso vai precisar ser entendido, deve causar, sim, impactos, mas quando a gente olha os grandes modelos, eles têm realmente bastante níveis de confiança na informação, hierarquias e rótulos para saber, não, isso aqui é muito factual, isso aqui vem de artigo científico, isso aqui é conteúdo jornalístico, isso aqui é opinião. Então, talvez de alguma forma, assim esperamos, o potencial conteúdo de descrição de produtos, de varejo, ele seja usado para um tipo de ranqueamento e que isso não afete os modelos como um todo, porque deveria haver, né, uma hierarquia e uma decisão final do que priorizar primeiro, como gerar essa resposta de uma maneira mais correta, né, de uma maneira que considere com peso também o que faz sentido naquela resposta, o que é verdadeiro, né, e puxar um pouco mais de contexto. Mas é um grande jogo no momento, eu acho, de tentar dominar isso, né, e se colocar nas primeiras posições. Mas como a gente viu, né, em algum momento você começa de poucos parâmetros para 14 mil parâmetros. Exato. Então, acho que as empresas também vão tentando entregar mais relevância, né? No passado, o Google tinha uma diretiva muito clara sobre produção de conteúdo sintético artificial. Não produzam, né? Tinha uma guideline, olha, o conteúdo não pode ser gerado por IA. E isso caiu ali mais ou menos em fevereiro, março do ano passado. Eles tiraram essa diretiva, simplesmente sumiu o bulletzinho lá dos critérios. E aí, nesse momento, realmente, assim, muita gente do mercado, eu inclusive, a gente olhou para isso, saiu do guideline, acho que está liberado. Então, nesse momento, eu também desenvolvi uma ferramenta que produz conteúdo descritivo de produto automatizado. Os números têm sido legais, eu estou vendo 30% de ganho em taxa de conversão, não estou falando só de SEO, taxa de conversão na página de produto. Então, acho que empresas como a Riachuelo, como, enfim, os grandes varejos, com certeza já estão investindo bastante nisso, para que esse conteúdo venha através ou um apoio ou um misto entre a IA e o humano, com uma validação humana, mas passa a ser necessário. Muito bom. A gente vai chegando até na evolução da percepção de qualidade, ao invés só de marcar se o conteúdo é sintético ou não, né? Agora, uma última pergunta aqui. Dá para a gente dizer, então, né, nesse momento que a gente está, que outras disciplinas elas precisam ser fortalecidas nas nossas empresas, né? Muito tem se falado, por exemplo, do renascimento das relações públicas, né? Ou de quem trabalha press releases, quem trabalha conteúdo original, jornalístico, né? Que talvez traga um diferencial, né? Não só de originalidade, mas de qualidade daquele conteúdo, frente a esse mundaréu de conteúdo sintético produzido, né? Vocês têm olhado para uma movimentação dessa ou planejado perfis nas equipes de vocês para trabalhar, né, isso de uma forma mais profunda?
Eu tenho visto um resultado interessante para quem trabalha principalmente questões dos press release. Então, a autoridade de marca sendo reforçada muito dentro das LLMs. Trabalhar Reddit, tanto que no ano passado os americanos criaram aquele termo lá de real, qualquer coisa do tipo, que era, né, SEO para o Reddit, por ser o Reddit uma fonte de autoridade para o ChatGPT. Então, e aí também Google Meu Negócio, entidade, todos esses caras compondo esse mix entre força de marca e autoridade. Fontes mais seguras de opiniões reais, né? De pessoas. Então, acho que tem isso também. E toda uma busca, né, por manter relevância de marca, mas algo também que eu noto, e acho que a gente tem que se preocupar com isso, é que a gente está muito nessa era de copilotos. Então, a gente ainda tem esse protagonismo de buscar e ver um resultado, e vamos ter isso de fazer a transação, aceitar ou não a transação. Um passo que pode vir também num curto, médio prazo é realmente de uma compra decidida até o final, de uma maneira autônoma, apenas com base na minha intenção. E aí é uma questão extremamente complicada. Eu me manifestei que eu preciso comprar algumas coisas, eu vou recebê-las daqui 2 dias, e eu não fiz esses pedidos, né? Quando a gente vai para isso, que é do copiloto para o autopiloto, de copilot para autopilot, quem pensou na palavra copilot, gente, estava pensando na autopilot para alguns meses depois que vai rolar. Acho que a etapa que vai ficar, e aí é uma grande responsabilidade para a gente, acho que é a fidelidade, como a gente entregou uma boa experiência, como a gente se comunicou. Vai estar a pessoa ali com o produto, e eu vejo que nesses sistemas todos autônomos, talvez vai ter opção. Nos últimos dias você comprou dessas empresas, alguma delas você quer desplugar para eu não comprar mais? E acho que a gente vai pensar muito nisso, como é que a gente não vai ser desplugado em algum momento. E aí acho que essa autenticidade, e ter entregue de verdade uma boa experiência de compra, fim a fim, talvez vai ser um fator que aí o humano, talvez essa partezinha que a gente vai mais votar ali a nossa decisão, sabe? Legal, ao invés de pensar em quais eu vou escolher, quais eu vou limitar aqui, para que, né, porque não sou eu que vou decidir, eventualmente alguém pode tomar uma decisão por mim, né? Muito bom. Nosso tempo aqui acabou. Eu queria trazer de vocês uma recomendação para toda a audiência aqui, uma recomendação final aqui de cada um, só para a gente encerrar. O que vocês acham que os varejistas, marcas, indústria que estão aqui hoje deveriam já se preocupar? Que eu estou vendo que esse cenário, né, apesar de hoje estar ali incipiente na discussão, ele parece que não é linear, ele parece que é exponencial, uma hora vai chegar bem rápido, né? Eu recomendaria se preocupar muito com o aprendizado. Eu sei que nossos dados talvez não tenham a qualidade ideal que a gente gostaria, e como alguém de tecnologia, que também tem o time de dados, a gente fala muito de que, poxa, entra uma coisa que não é legal, a saída do processamento vai ser algo pior, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, em paralelo, se você puder experimentar as tecnologias, ter acesso, expor um shopping assistant, ler as respostas, entender como ir melhorando, isso também é bom. Então, eu recomendaria, sim, melhorar a qualidade de tudo, mas não por esse motivo parar e não experimentar toda essa cadeia de tecnologias. Aprender enquanto a gente está nesse começo. Né? E arrumando a casa enquanto aprende. Acho que isso é importante. Excelente. Fantástico. Eu tive uma mudança muito forte em termos de como eu enxergo o SEO nesses últimos 2 anos. E sempre tive o conteúdo como algo um tanto quanto intangível e inalcançável. Entregue o melhor conteúdo. E naquilo, eu falava aquilo, mas para mim era intangível. Hoje eu já entendo como algo muito mais importante, mais tangível também. Porque no final, o que alimenta o nosso cliente, o que alimenta a LLM, o que gera a resposta que vai aparecer lá no resultado do Google, é o conteúdo que atende a necessidade do nosso cliente. Então, acho que hoje o conteúdo é mais importante do que era quando a gente falava isso no campo material. Muito bom. Uma salva de palmas, pessoal. Vitor, Wellington, obrigado por contribuir com a gente.